Boa noite. Esperar a galerinha entrar. Vamos ver que eu tô com pouca experiência em live nesse novo formato agora do Instagram. Tem que criar uma sala, né? As participantes que vão estar comigo para a gente iniciar juntos. Olá. Aí, Oi! Oi, meninas. Gente, eu não tô ouvindo vocês, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Vou trocar o fone. Ah, agora foi. Oi. E aí, as três mosqueteiras da literatura de São Gonçalo Unidas, nem que seja na live. Eu vou sem fone mesmo. Vai sem fone. E aí, Tá. como é que vocês Boa estão? noite, gente. Sabadão. Tudo bem? Como Opa! está? Eu tô aqui de Sharp para disfarçar a cicatriz. Tá maravilhosa Tá em recuperação. a recuperação. Tô com a blusa aqui do... Firme e forte aí para estar com a gente. Primeiro, eu queria agradecer por vocês terem aceitado o convite e estarem, né, comigo novamente em um projeto paralelo aí. Para quem não sabe, é do coletivo Escritoras Vivas, a gente vai falar bem com mais detalhes um pouquinho mais para frente. E, então, para iniciar, eu queria falar um pouquinho o que é o Mapa das Letras, para quem ainda não sabe, a completude, né? O que é o blog, é o Instagram, é o site. O Mapa das Letras ele começou com uma espécie de comunidade da coluna que eu fazia no jornal que eu trabalho, em 2017. Então, quando existia o jornal impresso ainda, no São Gonçalo, por um ano eu assinei a coluna Entre Letras, né, para divulgar literatura local, nacional. Eu lembro. Saía semanalmente e por conta do fim do jornal impresso, entre outras coisas que foram se transformando, se modificando, né, no meio jornalístico e editorial, empresarial, enfim. Agora o jornal está só online e a coluna também teve um fim. Então, mas eu gostava tanto do projeto, eu sempre gostei, eu tive vários blogs ao longo da minha vida. E por que não continuar? Então, eu transformei o Entre Letras em Mapa das Letras. Comecei com um blog bem sem nenhuma pretensão, lá no Blogspot mesmo. E aí, depois, ao longo do tempo, desses últimos anos, eu mantive o Mapa das Letras como um paralelo do trabalho. E é isso, eu ainda dando continuidade, está crescendo bem aos pouquinhos, bem trabalhando. Mas eu não quero deixar ele morrer, como os outros blogs que eu iniciei lá atrás, que eu sempre abandonava. Ele está ganhando corpo agora, inclusive vai ser um CNPJ também em breve. E consegui criar o site, que é mapatasletras.com, para ser site que reúne mais informações sobre. A fala da Cíntia tá picotando pra mim, tá Isso picotando eu ia pra falar, você, tá bem Cidade. baixinho pra mim. Tá Não sei bem se é baixo, aqui. bem picotando. Se eu aumentar o volume, então. Bom, tá no máximo. Será que é o fone que tá um pouco ruim? Gente, enquanto a Cíntia tá ajeitando, queria dar um beijão, que tem vários amigos já chegando, ó, o Tamir, o Eric, saudade.
Nesse sabadão de aleluia. A pessoa tá Entendo. conversando aqui no chat, tá? Fiquem aqui com a gente. Ei, melhorou agora? Testando 1, 2, O 3. pessoal já tá marcando. Será que sem fone fica melhor? Vou testar. Negócio. E eu tô com Eu o vou livro que fazer- você me deu, Su. Eu vou fazendo merchan aqui. Olha o livro que você Ah! me deu, tá lendo. Terminando. Tá gostando? É legal, né? É mais assim. Das ideias, mais filosófico e tal. Pra ver com o que a gente faz, com o que a gente trabalha. É. Aí, peraí, fazer mais menção, peraí. Agora, gente, vocês conseguem me ouvir melhor sem o fone? Porque aí o áudio de vocês, pra Paga as mim, escritoras vivas que se escreveu. A gente tá fazendo como se fosse horário comercial. Você não, enquanto você não ajeita. A gente tá fazendo merchan aqui, ó. voltamos em 30 segundos. Tchau, tchau. Ah, tô com vocês aqui também, ó. Das meninas. Tem um monte de livro aqui. Então, aí dando oportunidade para resumir um pouquinho é isso. O Mapa das Letras ele existe nesse intuito de divulgar a literatura e mercado editorial, tanto local, nacional, o que tiver de novidade e tudo mais. E Tá bem melhor agora. com o incentivo do edital Cultura Presente nas redes, e está sendo possível agora, né, esse momento aqui com vocês, de lançar o desafio online da escrita. Foi um projeto que eu pensei com esse objetivo, estar nas redes sociais promovendo, mais uma vez, a literatura, a possibilidade de produzir e, de quebra, por que não, concorrendo a livros, né? Que é o que mais a gente gosta de fazer na vida, né? Escrever e divulgar literatura. Então, mais uma vez, muito obrigada por estarem comigo nessa. Sabem como é importante esse suporte, a companhia por si só de vocês já é maravilhosa, já é tudo de bom, de agradável. Então, explicar um pouquinho como que vai ser a nossa dinâmica aqui. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Stephanie também, que ela é uma escritora de Curitiba. Ela falou que ia se atrasar um pouquinho, mas já ela está com a gente. E para dar um start, então, eu queria que a Ionara, puder começar, falasse um pouquinho do Escritoras Vivas, né? A Ionara, que é escritora, professora, entre outras 1001 funções que ela executa, além de agora ser uma Y-Woman. Explica um pouquinho para ser super heroína da gente, super inspiradora. Também é líder do núcleo de São Gonçalo do Mulheres do Brasil. A Suzane também está fazendo parte. Enfim, explicar um pouquinho para o pessoal entender por que vocês são minhas convidadas, por que a gente está sempre junto nessas empreitadas. E é isso. Com a palavra, Ionara Costa. As 3 cavaleiras do Apocalipse, mas nós somos as 3 mosqueteiras. Porque são 3 mulheres cheias de sonhos, cheias de vontade de se crescer. E a gente não quer o que a gente está fazendo, o que a gente faz pela literatura, o que a gente faz por São Gonçalo, na verdade não é pra gente, né? É pro futuro. É para que tantas outras pessoas consigam pensar além do óbvio e achar que não existe literatura para mulheres em São Gonçalo. Ou literatura feita por mulheres em São Gonçalo. Como é que Suzane usa o termo? O que tem em São Gonçalo, Suzane, literatura? De mulheres? Não, de homens. Você fala que a maçonaria literária. Maçonaria a gente literária. luta contra, né, a maçonaria literária. A gente está aqui lutando contra a maçonaria literária e tentando achar os nossos espaços, né? A gente olha para a Academia Brasileira de Letras, a gente pega um histórico, né, que é fatídico de apenas homens, né? A Fernanda Montenegro acaba de entrar, para alegria de alguns, tristeza de Suzane, que ela foi Conceição Evaristo, gente. E a gente vai questionando muita coisa. A gente fica pelo menos feliz que é uma mulher. E a gente tem hoje pouquíssimas mulheres, né? A gente conta aqui nos dedos de uma mão só e acabou. Opa! E a gente percebia, eu tinha um grupo de escritores em São Gonçalo,
E aí eu percebi que cada vez mais eu estava trazendo homens para o movimento e cada vez menos mulheres. Isso, assim, é algo que me incomoda ainda hoje, porque muitas vezes eu sou chamada para falar em algum lugar, eu vou para algum evento, eu sou a cota. Olha lá, só tem homem, 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 homem. Coloca a Laionara para falar, eu falo, gente, eu sou a cota. Eu descobri que eu sou a cota. Isso é uma coisa que ainda me dói. Acontece em questões políticas também. Quando eu vou representar um grupo de mulheres do Brasil, eu sou a cota, eu sou a única mulher da mesa. A gente não quer mais isso, né? Tanto no grupo Mulheres do Brasil, a gente quer que tenha mais representatividade de mulher no parlamento, em todos os níveis, nos cargos executivos, mas a gente quer que as pessoas leiam mulheres, né? E leiam as mulheres de São Gonçalo. Né? E a gente precisa, às vezes, dar um pouco de orientação para produzir esses textos, para que esses textos tenham qualidade, tenham possibilidade. Quantas escritoras que estão prontas, mas esqueciam, né, que elas podiam escrever. Tânia, beijos. Minha mãe, quando a gente começa a mexer com esse imaginário literário, saem tantas coisas maravilhosas, né? E aí volta, cadê o nosso merchan do livro das escritoras vivas, que é o nosso projeto. Nós temos mais de 30 escritoras. Esses dias uma ex-aluna me perguntou, professora, como é que eu faço cantar pro coletivo? E aí eu fico assim, nossa, que coisa maravilhosa. A gente tem que fazer mais oficinas, a gente tem que ter mais eventos para que mais mulheres possam entrar pro nosso coletivo de escritoras gonçalenses. Expliquei, Cíntia? É isso. Agora um pouquinho da Ionara. A Ionara, ela é, como eu falei, escritora, professora, mãe, maravilhosa sempre. Então, conta um pouquinho, trazendo um pouco da sua experiência enquanto escritora, assim, um pouquinho de como foi o seu primeiro livro, o que te motivou a escrever o primeiro livro. Eu vou contar a minha história de leitora, para contar a história de escritora. Ai, gente, meu primeiro bebê. Eu não acho mais essa cópia aqui em casa, gente. Não acho, mas eu acho outra. É outra edição, mas enfim. Eu nasci numa família... Gente, o Facebook me mostrou a foto do lançamento desse livro. No SESC, foi o segundo lançamento. Lá no SESC, que eu fiz uma leitura, olha só que loucura. Você fez uma performance. Foi uma performance, isso mesmo. Escandaloso. Eu não fui criada no universo dos livros, né? E eu acho que eu tinha uma tendência muito natural a amar os livros, apesar de não tê-los. Quando eu comecei a ter acesso a livro, eu era uma leitora que eu queria devorar tudo desesperadamente. Eu lia tudo que você imaginar eu lia. Então, tudo que estava na biblioteca, eu fazia assim, eu vou ler esse andar inteiro. Eu pegava aquela prateleira e ia dando conta dos andares. E, obviamente, a biblioteca pública não renovava tantos os livros assim. E aí, depois eu passei a viver de empréstimos. Eu via alguém lendo alguma coisa e falava, você me empresta? Então, eu tive até a fase de ler aqueles romances, né, que vendiam antigamente nas bancas de jornal. Então, eu li toda aquela bobajada romântica. E aí, depois eu passei vou começar a ler um negócio mais sério. E aí, quando eu fui fazer a graduação, tinha que fazer a graduação em letras, lógico, eu comecei a escrever, eu já escrevia antes, mas escrevia com mais maturidade. Mas eu ainda não achava que eu podia ser escritora, não. Quando eu fui fazer o mestrado, que eu fiz literatura brasileira, eu fiz uma oficina de literatura com o Antônio Carlos Sequim, e aí a gente trocava os textos. Então, 10 textos, 10 pessoas corrigiam os textos, e a gente começava a trocar e corrigir um texto do outro. Então, a cada aula, a gente tinha 10 textos dos colegas para corrigir. E a gente metia a faca. E era legal porque a gente não tinha pudor. Então, olha só, tá errado, essa vírgula. Esse narrador não tem lógica, faltou esse tempo. Olha aqui, vamos corrigir aqui. E aí, essa dinâmica durante um semestre, eu falo que fez quem eu sou. Eu tenho coragem de escrever um texto, de entregar e falar. Se alguém não gostar, tá tudo bem. Mas ter a capacidade de saber que o texto está bem redigido, que tem sentido, que tem uma lógica. Isso às vezes falta, né? Muita gente tá no universo. E aí eu tava estudando fanfic esses dias, né? Como que isso é legal? Eu fico pensando que as escritoras vivas, hoje falta isso. Falta um espaço colaborativo.
que uma escreve uma coisa e a gente pode falar, olha, é melhor aqui, vamos acertar, olha esse sujeito aqui, o verbo não está concordando com ele, a gente precisa de um espaço. Você só usa esse tema, vamos. Tem gente que só fala de tema amoroso, né? Por exemplo. Tem gente que só fala de tema. Não tava misturado. Bem-vinda, Stephanie. Boa noite. Tudo bom, Stephanie? Oi. Desculpa, só porque entrou. Acho que é isso, Cíntia. E aí eu publiquei alguns livros, mas eu acho que tudo isso foi muito maravilhoso, poder publicar, poder ter livros didáticos, materiais. Mas eu acho que quando vem o coletivo das escritoras vivas, foi uma emoção muito diferente. Muito diferente de publicar meu primeiro livro. Fazer por si só é muito bom, mas fazer por todo mundo é muito melhor. Você se recorda, a gente, né, quando é sempre o primeiro livro, assim, vem aquelas borboletas no estômago, na barriga. Eu senti praticamente essa mesma sensação quando a gente finalizou lá no Escritoras Vivas. E é muito bom essa coisa, a gente não estar segura de que não, sou uma escritora pronta, a gente está em constante aprendizado, constante desenvolvimento. E é isso, maravilhoso. Vamos seguir na ordem aí. Eu queria ver com a Suzane também, é poeta. Como foi assim na produção, na elaboração do seu primeiro livro de poesia? Se você lembra de ter sentido, como que foi? E falar um pouquinho assim em relação à escrita enquanto mercado, empreendedorismo na escrita, como se você vê alguma diferença da época de quando você publicou para agora, se melhorou, se está a mesma coisa, qual a sua opinião sobre o mercado? Eu entendi metade, porque tá cortando muito para mim. Eu não sei se é minha internet. Deve ser o meu. Mas eu peguei o início, que é do livro, né? A publicação do primeiro livro. E a segunda parte é que não entendi muito bem. O empreendedorismo, a questão de se melhorou, a questão do mercado editorial, se está mais fácil, se está mais difícil. Bom, vamos por partes. Eu publiquei Performances Poéticas pelo Editora Multifoco em 2018, pelo selo Birumba, que é o selo de poesia. Na verdade, eu já escrevia muito antes, mas eu era aquelas escritoras que escrevem e rasgam e jogam fora. Faziam muito isso. Escrevia, tinha caderno, depois... aí jogava fora, achava que não é muito isso. Eu só comecei a levar a sério, assim, a escrita quando eu entrei na faculdade. Mas, e aí você entra em contato com o mundo mesmo literário, né? Você entende que o que você faz é um ofício, né? Uma forma de expressão. Porque antes eu escrevia e achava que era uma coisa para mim, que é muito que a gente vê no coletivo, né? A questão da qualidade literária, né? E vários estereótipos, né? Alguns tabus. Achava que não, sei lá, aquilo ali era para mim, e aí não era para uma tabus, essas coisas. E aí quando eu entro na faculdade, eu entendo que a escrita é uma forma também de veiculação do pensamento, né? De você troca, de saber. E aí eu fui entendendo isso e comecei a escrever de uma forma que eu já tinha a noção dos conceitos, eu comecei a escrever de uma forma que eu pudesse entender aquilo como uma obra literária, né? Como um texto literário. E aí fui pensando nisso, só que aí levou muito tempo até amadurecer e realmente levar à publicação. Já publiquei em antologias, né? Essas antologias de livro, que eu falo, pessoal, no início é legal, né? Vamos publicar numa antologia sei lá, nessas que virou agenda literária, que virou no início. Eu publiquei muito assim, vários anos. Até em 2018, realmente criei a coragem de enviei para várias editoras. E aí entendi o que era, né? Que infelizmente, ou felizmente, não sei, você depende muito
do dinheiro, né? Isso aí em 2018, porque hoje em dia a gente tem outras formas de publicação, né? Autopublicação, financiamento coletivo, pré-venda, que é algo que está super em voga agora, né? Principalmente depois de 2020. E aí eu entendi que era também o empreendedorismo, né? Que era isso. A editora ela vai levar em conta a qualidade, mas também o faturamento. Então, se você tem dinheiro para você adquirir uma quantidade de livros, por exemplo, eu imprimi 100 livros, e aí você paga adiantado, você recolhe os livros e vende depois. Geralmente é isso, eu não sei se você fez isso, né, Cíntia? Vocês pagaram antes, e aí era mais difícil, por exemplo, tinha uma forma também de consignado, já indo para a área de empreendedorismo, né, enfim, de publicação. Tinha antigamente uma forma de consignado, que hoje em dia acho que já caiu por terra, que era você pagava uma parte, né, uma porcentagem, e a editora pagava uma porcentagem. E aí depois o livro tinha que vender. Caso o livro não vendesse, você tinha que ressarcir, digamos assim, a editora para aquela quantidade não vendida, né? Então você tinha que meio que se virar. E eu optei pela primeira que eu achava que era mais tranquila para mim, né? Já tinha juntado dinheiro, não ficou tão caro o preço de capa, né? Para quem está aí, acho que todo mundo aqui é escritor, já se conhece. O preço de capa é o preço que a gente paga pelo livro. É diferente do preço para o vendedor, para o comprador final, né? E aí o preço de capa é mais reduzido, então você consegue ali tomar margem para depois você vender o livro. E aí o preço de capa ficou legal, né? Eu imprimi 100 e comecei a vender. E aí isso é uma... Eu fico até brincando, que acho que depois do 2020 e hoje, né, cada vez mais o escritor não é só escritor. Ele também ele é o seu vendedor, é o marqueteiro. Eu fico brincando que hoje o escritor é o marqueteiro. Porque realmente você hoje não pode, com todas as ferramentas que a gente tem, de recursos digitais, ficar dependendo da editora. Porque o preço que a editora cobra é um preço à parte para fazer todo esse trabalho de divulgação. E hoje, com as redes sociais, é muito mais fácil. Então, você pode usar o Instagram para você vender, fazer live como essa, né? Para a sua autodivulgação. E aí, entrevistas, né? Isso que a gente faz, né? De uma forma mais independente, né? Mais autônoma das editoras. E acaba facilitando o nosso trabalho de venda e também de conexão com o público, o leitor, né? De uma certa forma, principalmente aqui em São Gonçalo, a gente não é só também... a gente não vende livro, a gente também forma público. Né? Porque as pessoas, às vezes, querem ler e não sabem exatamente o quê. Não sei se vocês já tiveram essa percepção. E aí a gente também está nesse lugar de indicação, de indicar até mesmo a forma de leitura. Mas o que eu vou ler, né? A gente se depara muito com isso, é interessante. E eu acho que é uma forma da gente também estimular a leitura. E essa formação de público é muito importante, porque isso gera uma conexão. Eu acho que hoje, cada vez mais, as pessoas querem ler um autor que ele, entre aspas, conheça. Porque antigamente era muito assim, o autor, né, no pedestal, e aí tinha uma matéria, não sei o quê, aí você lia a matéria, bem distante. Hoje em dia, o que as pessoas querem? Querem trocar uma ideia numa live com o escritor, entender o processo criativo dele, entender o que motivou a escrita daquele livro, entendeu? Essas coisas. Então, é diferente a relação até do leitor com o escritor hoje. Eu fui brincando, outro dia eu falei, eu acho que porque tem um autor, não sei se foi Jacobson, que ele escreveu um livro chamado A Morte do Escritor. Eu não sei se A Morte do Autor. E aí eu fiquei brincando que hoje é a ressurreição do escritor, do autor. Por quê? Não é que ele esteja vivo no texto, né? Aquela coisa, que é a intenção, mas é porque hoje a imagem do autor está muito presente. Né? Eu acho que é uma relação muito mais próxima, né, que se instala. Mas eu acho que é isso. E o empreendedorismo, por um lado, tem um viés muito bom, que é o que a gente hoje tem a possibilidade pela internet de fazer essa divulgação, estar mais perto dos leitores. E o lado ruim é que
Outro dia eu até me meti numa treta literária no Facebook. Por quê? E eu fiquei, gente, por que eu faço isso? Adoramos É uma escritora, eu não vou revelar o nome, é uma escritora, ela grande, e aí ela fez um post lá no Facebook falando assim, hoje todo mundo acha que pode ser escritor. Assim mesmo, olha o post da mulher. Mas é uma escritora grande, eu até li vários livros dela já, mas fiquei, gente, que... Já começou arrogante. É chocante. Aí ela botou assim, hoje todo mundo acha que pode ser escritor e os escritores se avolumam muito. E ela colocou isso como algo pejorativo. Aí eu fui nos comentários. E nos comentários, vários escritores e críticos, porque ela é famosa, né? Concordando, não, é isso mesmo. E editora? Tem um monte de editora aí, todo mundo acha que pode publicar não sei o quê. Aí eu falei, vou ficar quieta, não me contive. Tive que responder. Eu botei, se o número de escritores aumentou, é porque tem demanda. E aí, realmente houve uma demanda, a gente tem quantitativo disso, tem índices de que a leitura, houve um aumento de leitura na pandemia. E as pessoas pararam, né? E esse tempo de você parar, voltou, do corre-corre, voltou a esse gosto pela leitura, e as pessoas começaram a procurar livros, principalmente e-book, Kindle, né? Livros online e tal. E aí as pessoas começaram a publicar. Houve um boom na pandemia de publicação e de editores independentes. Então, primeiro, tem demanda. Segundo, achar que isso é uma coisa ruim é muito leviano, né? Porque quem que pode ser escritor? E aí vem um monte de pergunta que aquelas perguntas incabíveis, o que é boa literatura? Porque o que está implícito no que ela disse? E todo mundo acha que pode ser escritor, quer dizer que está sendo produzido uma porcaria. Isso que ela quis dizer. E o que é boa literatura, o que é má literatura, quem pode escrever, né? O que é ser bom escritor. E é isso tudo ali, o que estava implícito era um preconceito de que ela, como grande escritora, né, já no cânone aí, ela estava assim, nada, né? Gente, final da live, Suzane vai revelar quem é a escritora, por favor. Ai, não vou falar. Mas ela vai colocar pelo menos no nosso grupo pra gente saber. Por que eu fui revelar? E ainda vem essas pessoas, né, para ajudar para porque ela tá reclamando, mas ela não faz uma. Ela estava reclamando que não tinha leitor. Mas o que os editores querem hoje? Eles querem estar perto do autor. Ela, como escritora consagrada, ela não. Ela também é antiga, mas ela é avessa à rede social, essas coisas. Ela acha que escritor, entendeu? Tem naquela coisa de. Pedestal. É só o texto. Tem que ler o texto. Você não tem que me conhecer. E para reiterar o que você falou, assim, eu estava no hospital na semana passada e eu li, assim, um dia antes da cirurgia, um livro maravilhoso. Eu não vou lembrar agora o nome do autor, o livro não está aqui, está no quarto. O livro se chama Herança, é de um venezuelano francês. E aí o livro dialoga muito com a questão do realismo mágico de Gabriel Garcia Marques. E o livro é maravilhoso. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no Instagram do autor. Como que a gente busca agora essa proximidade com o autor? O autor não é mais alguém que está lá longe, está na Academia Brasileira de Letras, que não fala comigo, eu não sei quem é. Primeira coisa que eu fiz, eu fui ver quem ele era. Qual é a postura política dele? Porque eu tô cansada de ler alguém, depois eu descobri que ele é um lixo. Eu tô numa briga aqui comigo, com Mário Vargas Llosa e Gabriel Garcia Marques, que são pessoas que eu amo. E aí eu fui descobrindo a vida deles, eu ficando com uma raiva, machistas, misóginos. Já tive esse problema com Hemingway, eu amo Hemingway. Quanto mais eu conheço da vida de Hemingway, mais eu falo, ela é machista. E como eu consigo tentar separar esse autor genial desse homem cretino, sabe? Como que isso dói dentro de mim. Então, a gente busca mesmo essa relação de proximidade com quem a gente lê. Aproveitando esse tema, gente, de escrita e de mercado, para apresentar a vocês a Stephanie Caroline. Estou muito feliz também por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Ela é, além de escritora, formada em publicidade, né, em administração, é radialista, tem programa lá também, coletivo. Então, é uma maravilhosa, multifacetada como produtora
todas nós aqui. Eu me identifiquei muito com a escrita dela, conheci ela através de um outro projeto de literatura. E desde então, ela é um exemplo disso. O primeiro livro que eu li dela, e aí eu já quero ler todos os outros, e ter essa possibilidade de seguir no Instagram e tudo mais. O quão é bom estar nessa época que a gente está vivendo agora, de ter esse privilégio de estar próximo de você. E é isso, gostaria de deixar a palavra com você, se apresentar, falar melhor dos seus livros, um pouquinho da sua experiência também como autora. Ela, depois, só dar um resuminho, depois de ter uma decepção, né, pela publicação tradicional, sim, ela se tornou uma autora independente também, queria falar um pouquinho disso. E é isso, bem-vinda à nossa live, ao nosso encontro aqui de baixo. Obrigada. Bom, né, eu tenho que tentar ser breve, é difícil. Na verdade, não foi com uma publicação tradicional. Eu comecei com até o que ela estava falando ali antes, né? Com uma publicação que você paga para ser publicado e você lá recebe uma... No meu caso, você era um intermediário de gráfica. Na época eu não entendia isso, né? Hoje eu sei. Tanto que esse é o meu primeiro livro, né? Mas eu não vendo mais ele, não só pela questão, né, da frustração do começo de carreira, mas porque ele não combina mais com a autora que eu me vendo hoje. Eu escrevo romance vida real e esse livro ele seria uma coisa bem adolescentezona, um dramalhão mexicano escrito em terceira pessoa. Então ele não combina mais com o meu modo de escrita hoje, e até um leitor, por exemplo, que pegue um outro livro meu e pegue esse, vai achar que são duas pessoas diferentes. E tá tudo bem, porque eu escrevi esse livro quando eu tinha 15 anos. Eu só fui publicar ele 10 anos depois, e eu comecei caindo num golpe, né? Na verdade, o dono da editora, ele queria realizar o sonho de publicar o livro dele, provavelmente levou alguns não. E ele fez um financiamento coletivo de um jeitinho diferente, sabe? Ele pegou e juntou um monte de autor que queria se publicar, o pessoal pagou. Eu estava entre as primeiras pessoas que pagou. E hoje eu sei que o valor que eu paguei eu não gasto para imprimir 100 livros hoje, em 2022. E isso foi em 2015. Ou então eu gasto isso com 100 livros, e na época era 50 pelo contrato. Eu recebi, esses livros vieram para mim, mas eu acho que deu assim, quando ele lançou o livro dele, que deu alguns meses depois, os autores que vieram depois não recebiam mais, eles pagavam e não recebiam capa, não recebiam mais nada. E nisso não tinha divulgação, não tinha vendas pelo site, a não ser esses livros que estavam comigo. E no final de 2015 ele pegou e jogou a gente numa outra editora, e não, nós falimos, não sei o quê, e sumiu. Nunca mais ouvi falar desse cara. Nessa segunda editora, daí a gente, né, brinca, também era uma mulher golpista. Inclusive ela já estava na segunda editora dela dando golpe. E a gente entrou lá e dela veio com um papo assim, não, vocês não... Como vocês vieram de outra editora, eu não vou cobrar nada de vocês. Eu vou lançar o livro de vocês de graça, vai ser uma publicação tradicional, vocês não precisam se preocupar, e só vem. E nisso, a gente conheceu os autores que já eram dela, né, que já estavam ali, só que ela não fez contrato. E hoje, por exemplo, é um erro que eu já não cometeria. Se não tem contrato, você não tem nada. E nisso foi 2016, eu tive mais contato com o mercado literário, eu conheci outros autores, eu fiz o meu primeiro evento, que foi lá em Suzano, no interior de São Paulo ali, com a Yara Prado, que hoje é minha beta, e a gente troca betagem, né, uma contra ela também é minha revisora. E ela lançou o livro dela lá, e a dona da editora tinha dito pra gente, não, o teu livro também vai estar lá e vai ser lançado. Meu livro não tá. E nesse mesmo ano, um amigo meu que é designer, e esse amigo a gente já estava conversando há muito tempo para ele fazer a capa desse meu livro, nem que fosse assim pro livro ficar para mim, desse primeiro livro. E daí ele estava sem emprego e eu falei assim, a editora lá tá precisando de design, vai lá, né, tenta, você gosta de fazer essas coisas. Ele foi lá,
morou na cidade, na casa dessa mulher. E ele voltou um dia, assim, mais ou menos um mês, 2 meses, e ele só chegou pra mim assim, ai, toma cuidado com a fulana. E não quis entrar em detalhes. Aí veio Bienal 2016, fui pra Bienal, teu livro vai estar na Bienal. Eu fiz minha primeira Bienal sem livro. Eu ganhei os marcadores porque foi a Yara que fez e ela entregou pra mim a caixa de marcador, porque senão nem marcador eu ia ter. Passou a Bienal, Oi? Eu fico imaginando você passando por isso, assim, me colocando no lugar, quão decepcionante deve ter sido, quão frustrante. Né? Foi, assim, muito frustrante. E quando passou a Bienal, aí eu já tava, né, eu tinha alguns exemplares com essa capa da primeira edição, e daí eu fui pro interior, né, pra Cascavel, aqui, e fiz um outro evento, fui vender esses livros, e eu já tava começando a ficar irritada com esse livro, eu já tava assim, gente, será que é tão difícil ser escritor? Será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Será que eu quero sofrer, assim? E nisso a Yara sentou comigo, né, a gente estava conversando pelo WhatsApp, e ela perguntou pra mim, você só tem esse livro? Você não escreveu mais nada na sua vida? E eu já tinha escrito outro livro, só que era tipo meio que o Filho Desprezado, que é o livro que hoje eu vendo como se fosse meu primeiro livro, que é o Nada é Por Acaso. E daí ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu beto ele pra você, eu faço a revisão pra você, e daí você sobe ele na Amazon. Daí eu falei, mas eu não sei subir na Amazon, não tem que ter uma editora pra subir na Amazon. Eu achava que a Amazon era assim, a editora tinha que subir pra você, ou só não existia publicação independente pela Amazon de e-book. Aí ela me ensinou, fez essa betagem, me deu umas dicas do que eu podia mudar, mudei, e esse livro foi e-book pra Amazon. No final do ano a gente descobriu as verdades, né, sobre a editora que a gente estava. Essa mulher simplesmente sumiu sem deixar rastros. Ela, porque tinha contrato, ainda conseguiu processar, conseguiu reaver os direitos. Esse tempo que a gente conversou, ela falou, não, ela conseguiu mesmo receber os royalties e tal. Quando eu tentei o contato, que em janeiro de 2017 eles colocaram no Facebook, sabe, da editora, assim, quem quiser pode mandar um e-mail pra gente negociar. Eu recebi a seguinte proposta, a gente fica com todos os teus royalties e te manda os livros que sobraram aqui, você paga o Sedex. Eu nem respondi, eu falei, bota fogo nesse livro, se for o caso. Peguei, ignorei, nunca mais respondi. Eu não sei se esses livros realmente existiam. Esse meu amigo que trabalhou lá, entre aspas, né, porque ele nem recebeu pelas capas que ele fez, ele chegou a me contar que os livros foram impressos, eles existiam, mas eu nunca vi essa segunda edição, né? Essa edição eu nunca vi, eu não tenho como dizer se realmente foi vendida, o que foi feito desses exemplares que ficou, eu não sei o que aconteceu, e também deixei quieto, falei assim, vamos seguir. E depois disso, eu ainda participei com a editora novamente, né, no meu terceiro livro, que foi a Yara que abriu uma editora, foi daí a minha primeira publicação tradicional, que deu certo. Só que a editora dela tinha uma proposta assim, era para quem tá começando, entende? Para quem ainda não tem tanto espaço no mercado. Quando eu fui pro quarto livro, eu falei, eu quero fazer sozinha. Só que eu não quero ficar só no e-book, eu quero ir pro físico. E aí eu fui aprender a fazer capa, a fazer diagramação, e a revisão eu ainda conto com a Yara. A Yara faz a revisão e a betagem para mim. E nisso eu fui e eu gostei da publicação independente de físico. Tanto que hoje eu diria assim, eu tô na Amazon, mas eu não gosto muito da Amazon. E eu vendo mais físico do que e-book. Eu tenho, assim, poucas leituras de e-book. Onde eu entro com leitura de e-book? Quando tem leitura coletiva. As minhas vendas, mesmo sendo independentes, hoje eu tenho um selo editorial meu, que está nascendo, mas é só para mim, não pretendo abrir uma editora, né, uma coisa assim. É um selo editorial que tem no livro. Mas é o físico. E foi a partir do quarto livro, que é o Diário da Garota em Crise, que foi. Eu gostei da publicação independente e comecei voltei, ano passado fiz um lançamento com a editora, né? Fiz um relançamento, na verdade, que foi o meu terceiro livro, que eram 13 contos, viraram 14. E daí eu relancei.
Mas também com publicação tradicional, que não é bem tradicional, era aquela publicação assim, você ganha o físico se você tiver uma meta X de vendas do e-book, e se em um ano vender bem, você continua com a gente. Se não, acabou seu contrato e pronto, era um ano. Que não, a gente chama de publicação tradicional, mas na verdade não é, né? É uma publicação com meta de vendas. Tanto que eu digo, publicação tradicional, como pura, no Brasil ela não existe. Ou assim, ela existe com grandes editoras, que é a Record, a Companhia das Letras, que daí o autor ganha 10% em cima do título lá vendido. Isso é uma publicação tradicional, ele realmente não paga nada, e ele tem lá, eu quero que você me dê um livro novo por ano. Ele é meio que contratado da editora, vamos dizer. Mas as editoras menores, por mais que elas vendam como publicação tradicional, não é tradicional, é meta de vendas. Ou você tem que vender número X de físico, se você não vender para as pessoas, você tem que comprar o físico, né, e cumprir, ou é venda de e-book. Então, assim, sempre tem um custo. Não existe uma publicação sem custos, que eu vejo muito, assim, o escritor que está entrando no mercado, eu quero publicar meu livro sem gastar nada. Impossível, não existe isso. Você vai gastar. Cuidado que agora tá, não é nem empreendedorismo, é um estilo predatório de editoras mandando e-mail, publique com a gente, não sei o que, isso aí, gente, pula fora. Exatamente. Essa primeira publicação que eu participei, né, que foi o primeiro golpe que eu caí, foi exatamente assim, eu tava no clube de autores lá, e recebi um e-mail, vem publicar com a gente, não sei o que, seu investimento não vai ser tão alto. Nossa, na minha cabeça naquela época não era alto, hoje eu olho assim, foi altíssimo. Para 2015, nós estamos em 2022. Mas eles meio que se aproveitam, por quê? Porque não existe um conhecimento compartilhado, e até achei legal que você comentou essa questão dessa treta que você se meteu ali no Facebook, que os autores que estão há mais tempo no mercado, eles não querem compartilhar o conhecimento do estilo assim, você pode fazer um livro físico 100% independente e de altíssima qualidade. Você pode entrar numa Amazon com um produto de 100% de qualidade. Então, é uma coisa assim, que até, como assim, eu tenho um programa de rádio, que é o Captar as Leitoras, e eu tenho uma colega que tem um programa de rock, que apresenta, ela traz bandas curitibanas, assim, bandas que não são tão conhecidas. E daí eles estavam comentando a questão assim, nossa, mas as bandas, elas super se ajudam, um assiste o programa do outro, compartilha o programa do outro, o fulano vai fazer show, eu vou lá e ajudo. E isso não acontece no mercado editorial, porque assim, o fulano que tá lá há um tempão, mesmo que ele não esteja dentro um famoso, vamos usar a palavra, porque eu digo assim, famoso pra mim é quem tá lá o tempo todo na mídia, tá com uma série na Netflix, o resto tá todo mundo no mesmo barco. E eu chamo de estar atrás da cortina. Alguns com mais vendas, outros com não tantas vendas, mas nós estamos tudo atrás da cortina. E não existe essa união. E muito pelo contrário, quem tem o conhecimento, esconde. Eu lembro até que uma colega comentou assim, ela não sabia o que era uma leitura coletiva quando ela começou. E daí foi quando eu tava chamando o pessoal pra leitura coletiva, que a Cíntia comentou ali que ela participou. E daí ela perguntou, mas o que é uma LC? Essa moça me chamando pra ver, desculpa te incomodar, o que é uma LC? Eu falei, você não tá me incomodando, você não é minha inimiga, porque você é escritora mesmo, que inclusive a gente tem o mesmo público-alvo, a gente pode se ajudar. Falei, uma leitura coletiva é juntar um grupo de pessoas que vai ler um livro, um título, você pode colocar gratuito, você pode colocar, as pessoas compram físico, expliquei várias coisas, e ela foi, e hoje ela faz mais leitura coletiva que eu, porque eu quase não tenho tempo de organizar. E assim, eu não tenho nenhuma vergonha de ter compartilhado esse conhecimento. Se alguém chegar em mim, eu quero aprender a fazer uma diagramação básica do Word lá, que é colocar o tamanho 14x21, 16x23, 15x21, eu ensino. Porque eu acho que isso não vai, você vai roubar o meu público-alvo. E eu vejo que é um problema bem sério que nós temos no mercado editorial. Gente, eu queria ver se vocês estão conseguindo me ouvir, porque eu
precisei trocar de Melhorou! Tá melhor do que antes. Tá bem. E o meu notebook acabou de desligar aqui, que estava com o roteirinho, mas é isso. Queria registrar a presença do pessoal aqui, ó. A Rai tá com a gente. Raul, a Cleia acabou de entrar, o Rodrigo Santos. Horas vivas! A Rai fez, inclusive, uma pergunta sobre esse tema, sobre sua produção independente, se você compartilha sua técnica de vendas. Como o mercado está bem misto hoje em dia, então você, por exemplo, tem, né, essa produção independente, vai ter em breve seu próprio selo, e eu acho que continua sendo independente, entendeu? Sim. Só a ideia de eu colocar o selo do SC Editorial, que na verdade são as duas iniciais do meu nome, é só porque eu estou tentando conquistar aquele leitor que ainda olha assim, independente é sinônimo de ruim, entendeu? Aí não tem selo, se não tem um selo, então é um livro meio estranho. Eu estou tentando conquistar esse leitor. Mas é só essa questão, o selo é meu, como eu comentei, continua sendo eu por trás de tudo. E, bom, a técnica de vendas, eu digo assim, você entrou na questão que eu sou péssima, né? Que por mais que eu seja formada em publicidade, eu divulgo muito bem os outros, mas se falou de divulgar em mim, eu me divulgar, é um pouquinho de dificuldade. Então, assim, minha técnica... Eles se vendem muito em eventos. Por exemplo, os meus livros estão... Eu não tenho nenhum livro para vender. Aí, quando às vezes eu vou como uma escritora falar num evento, a primeira coisa que você me pergunta é: cadê o livro? Uhum. E aí eu vou feliz da vida falar no evento, mas eu não tenho nenhum hoje para vender. Então, as pessoas perguntam. Assim, eu tive facilidade de vender todos os meus livros, eles eram muito fáceis, não foram tiragens pequenas, mas ao mesmo tempo é difícil porque assim, eu não vivo para ser escritora. Suzane não vive para ser escritora. Cíntia não vive para ser escritora. E aí, assim, não é possível que eu faça uma tiragem milionária e eu tenha que organizar a distribuição, a livraria, a ida aos eventos, a manutenção. Eu não tenho como fazer essa organização. Então, realmente, esse agente, né, editorial que deveria existir, a gente ensina nas escritoras vivas o básico. A gente criou um selo dentro de uma editora, a gente dá uma assessoria ou outra. Mas, por exemplo, chegou uma pessoa para mim e falou: olha, alguém me indicou que você poderia me ajudar com a produção do meu livro. A pessoa me mostrou um livro, pronto. Eu falei: olha, isso é sua história interessante, mas o livro tem erros básicos, assim, de discurso direto, indireto, livre, precisa de uma revisão. Eu queria que você fizesse para mim. Falei: eu não tenho tempo. Então, para eu fazer, eu vou cobrar muito caro. Então, eu te indico da pessoa: não, quanto que você me cobraria? Então, eu falei: olha, primeiro, você precisa de uma orientação literária para trabalhar, assim, às vezes, você está numa narração, de repente, no lado você está meio dissertativa, né? E a história do livro é muito fofa. Eu não posso contar, porque a pessoa, né? E a pessoa já tinha um prefácio pronto de um autor famoso que não leu o livro. O prefácio extremamente genérico, de um grande nome da literatura, tá? Uma pessoa cotadíssima aí, e ele escreveu um texto que poderia ser prefácio de qualquer livro, qualquer uma de nós, inclusive agora. Que ele fala como ela é maravilhosa, como que o livro dela é bem escrito, o livro tem erros grosseiros do início ao fim, o que não tira o valor do livro. O livro é bom, o livro é interessante, mas o livro não estava pronto para ser publicado. E aí eu conversei com essa pessoa, falei para ela que eu não tinha disponibilidade, se eu fizesse eu teria que cobrar muito caro, e aí ela falou: realmente não posso pagar isso. O que você me sugere? Então, eu sugiro uma, né, que você aprenda aqui dizendo o que tinha de mais errado no livro dela, e que, como que a editora aceitou o livro dela e não fez ninguém. Eu falei: olha só, não leram o seu livro. Só isso. Uhum. Ninguém na editora leu o seu livro. Eles cobraram um valor para publicar teu livro, mas eles não leram o seu livro. Aí eu ia falar, né? Nem o prefaciador leu. Mas eu não tive coragem de falar isso. E eu ainda falei uma coisa para ela, que assim, que era um livro bonito,
contava uma história de muita esperança. E eu falei, olha, a gente precisa de histórias de finais felizes. Eu não escrevo, não sou essa pessoa. Eu escrevo umas histórias que não tem final. Eu escrevo uns livros que a galera morre. Eu escrevo umas coisas bem impactantes. E era um livro fofo. Eu falei, olha, as pessoas precisam ler o seu livro. Mas, antes, você precisa passar por esse rigor. Não é um rigor, como a Suzane está falando, dessa pessoa que diz que todo mundo quer ser escritor. Ela pode ser escritora sim, mas ela precisava aprender coisas básicas da narrativa, coisas simples e pagar um revisor. Então, assim, é um livro que venderia. Mas aí, qual é a estratégia de venda que ela vai usar? Ela vai entrar para uma editora, vai ser uma editora grande, ela vai fazer o marketing dela dentro das redes sociais, ela vai fazer uma propaganda patrocinada no Instagram e funciona. São coisas que funcionam, né? Que a Rai falou aí da estratégia de venda. Para você ter uma estratégia de venda, você precisa estar no meio literário, né? E aí você vai divulgar o seu livro, você vai ser convidada para ir a eventos, e lá você vai despachando os seus filhos. Aqui eu uso. O que eu comecei a usar muito foi isso de 2020 para cá, foi perder o medo de aparecer, né? Que vocês comentaram essa questão de deixar só, deixa só o texto ali e ler. Que eu vi que isso não é o que o mercado quer. Por mais que seu livro pode ser o melhor livro do mundo, se a pessoa não souber quem é você, não adianta. Quer nem saber. Então, qual que é a estratégia? Aparecer em lives, fazer live, quando for convidada, vamos lá, fazemos, que nem estamos fazendo aqui. Eventos presenciais, agora tá voltando, eu vou participar até de um Itu, então, assim, e eu digo, principal, não vai assim naquela coisa, a gente tem sonho de Bienal, a gente tem complexo de Bienal, eu chamo. Bienal é legal? Mas vai nos pequenos. Sozinha, a Bienal inteira, o dia inteiro. Você já e vai pagar caro, né, para o teu livro estar exposto lá. Então, assim, vai nos eventos pequenos, tem alguma coisa na sua cidade ali, alguém oferece um espaço dentro do supermercado lá, para você ficar na entrada do supermercado vendendo, vai. É uma estratégia de venda e funciona pra gente. E se você puder viajar, eu tenho disponibilidade para viajar. Vai para outras cidades e assim, a questão, no caso, que nem você comentou, a gente não tem condições de imprimir 1.000 livros, que nem uma editora, 10.000 livros. Eu trabalho com a estratégia, eu imprimo, meu estoque é 20 em 20. Imprimi 100 uma vez, e foi bem no ano da pandemia, e assim, não fica acumulando aqui, não tem espaço, então é um gasto numa porrada só. E quando parcela com juros, né? Então eu prefiro, hoje eu tenho uma gráfica que eu consigo um parcelamento sem juros, que o pedido mínimo deles é 4 livros e com um preço legal é 16 livros. Então eu trabalho com esse assim, de 16 em 16 eu vou. E essa é a minha estratégia de venda, vamos chamar assim. Gente, quando a gente começa a falar de escrita, de mercado, assim, é tema para dias, né? Pra sempre. Sim. Então, são vários assuntos já ligados. E a escrita está presente em tudo. Quando a gente começa a ver sobre gênero de escrita, aí vem a escrita de ficção, a escrita jornalística, a escrita acadêmica, a escrita o que é escrita, o que pode ser considerado como texto, como livro. E, inclusive, tem uma ligação direta com a música, né? Se a gente para pensar quantas músicas não poderiam ser poesias, não são poesias que são cantadas. E, partindo disso, eu queria fazer uma brincadeirinha com vocês antes da gente lançar a frase do desafio da escrita. Queria brincar um pouquinho aqui entre a gente. O pessoal que estiver aí online com a gente, quiser entrar também, participar, a gente fazer um revezamento. Da brincadeira da música poesia. Tá? Eu vou ler aqui. Foi o quê? Não entendi. Música poesia. Eu vou ler uma estrofe de uma música que poderia muito bem ser poesia, pode ser poesia, um trecho, né, de um poema ou de uma música. E dá 4 opções de quem é o autor dessa música poesia, para vocês adivinharem. Tá, beleza? E a gente vai contando pontos. No final a gente vê aí
que pode rolar aí de premiação entre gente. O primeiro é, por que o sol se vai? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Por que o sol se vai? Por que um raio cai? Se a nuvem vem também, por que você não vem? Eu sonhei que estava exatamente aqui, olhando para você. Olhando para você exatamente aqui. Eu já sei, Você não sabe, mas eu estava exatamente aqui, olhando para você. Você não sabe, mas eu estava exatamente aqui. As opções são A. Maria Gadu. Não preciso de opção, não preciso de opção. Ai, meu Deus, a Ana já sabe, vai. Adriana Pode dar Calcanhoto. opção. C. Tulipa Ruiz. Ou D. A Sandy. Vou ficar quieta. Valendo. A Ana sabe. Eu não sei. Cara, essa música não é uma sei. playlist, gente. É a Tulipa Ruiz com o Marcelo Genesi, eles cantam isso lindamente. Pô, Exatamente, Amazônia. essa música tá lá na minha playlist, é uma das minhas músicas favoritas dessa nova safra, assim. Ela é. Nossa, Inclusive, recomendo Tulipa Ruiz, é maravilhosa, assim, as composições dele. É que se tivesse a possibilidade de colocar um pedacinho aqui da música, não sei se o áudio vai sair bom. Então, deixo aí essa sugestão para vocês. Então, segundo trecho, então, vamos ver se vocês conhecem. Eu chorei sem disfarçar, quando vi seu carro passar. Já sei. Todo o amor que em mim ainda não passou. Eu já não sei bem a... Essa é mais conhecida. Mas agora eu vou. Opção A, Roberta Campos. Opção B, Ellen Olério. Opção C, Ana Carolina. Ou opção D, Ana Canhas. Ana Carolina. Gente. Ana Carolina, exatamente. É outra também compositora. Ela cantou com a Maria Gadu essa música. Tá bom. E Eu não vou terceiro e acertar último nenhuma, trecho. gente. Eu não ouço música nacional, eu só ouço Latin Pop, gente. Eu não vou acertar nada. eu só ouço música nacional. Latim e pop. Rock, né? Bem pesado também, vai ser mais difícil. Vamos lá. Sim, dos teus pés na terra nascem flores. A tua voz macia aplaca as dores. E espalha cores vivas pelo ar. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras. 7 lagoas, mel e brincadeiras. E espuma as ondas, águas do teu mar. As opções são A. Marília Mendonça. B. Nayara Azevedo. C. Tulipa Ruiz. Ou D. Paula Fernandes. Só, olha, não é a Tulipa Ruiz, porque ela já foi. Eu não ouço sertanejo, então eu faço mínima ideia de quem seja. Vou chutar a D, não também sei não. Eu ia chutar a Paula Fernandes. A Cleia falou aí, Paula Fernandes no chat. É isso, a Cleia e a Stephanie acertaram. Eu falei D antes. Ela falou também D, Paula Fernandes. Um programa com a Paula Fernandes. Achei a Paula Fernandes altamente machista. Eu tenho uma visão dela, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, então, vou ensinar dela. Eu não conheci, então. Tá bem, né? Das outras você acertou de cara, então vai ficar justo. Né? E agora vamos entrar num outro gênero que continua sendo poesia, mas sobre paródia, que é uma outra coisa que eu amo. E a brincadeira vamos acertar de quem é a paródia. O original, a Canção do Exílio, acho que não preciso ler, todo mundo já, pelo menos alguma vez na vida, nem que na escola a gente já se deparou com esse poema. A paródia é: sonhada terra das palmeiras, onde andará teu sabiá? Terá ferido alguma asa? Terá parado de cantar? Sonhada terra das palmeiras, como me dói meu coração, como me mata o teu silêncio, como estás só na escuridão. Ah, minha amada amortalhada, das mãos do mal vou te tirar, para dançar danças de outras terras e em outras línguas te acordar. Opção A, Chico Buarque de Holanda. Opção B, Taiguara.
Opção C, Carlos Drummond de Andrade. Ou opção D, Jô Soares? Nossa. B ou D? A B era B. qual? Taiguara. Não sei nem Eu quem vou, é essa pessoa. eu vou no Jô Soares. Que eu acho que é a D. Eu nunca vi nada do Chico assim. Não é Tico, não é Tico. Não, o Chico Drummond também não é. Isso pode ser Jô Soares, sei lá. Jô Soares. Foi o Taiguara. O Taiguara Nenhuma é um das cantor anteriores. compositor. Ele Gente, quem é essa nasceu pessoa? no Uruguai. Ele nasceu no Uruguai e foi radicado brasileiro, posteriormente. Ele fez parte também Ah, dos nunca sei. movimentos de música brasileira. Então, eu acreditava que fosse difícil acertar, porque ele é mais da geração disso. E então, chegamos ao ponto agora de De desafio da escrita. performances. Vamos deixar livres. Antes ainda do desafio da escrita, a gente vai fechar com o desafio. Se vocês têm algum poema que vocês gostariam de ler, alguma outra temática que vocês gostariam de abordar aqui durante a live sobre escrita, sobre desafios, sobre escrita de autoria feminina, que é o nosso principal mote, deixo livre para vocês. Quando você marcou a live, falou que ia ter os prêmios e que ia ter uma frase para puxar a galera, eu lembrei de um concurso que eu participei em 2016. Eu tinha feito uma cirurgia, estava de licença médica, e o Reserva Cultural aqui de Niterói abriu um concurso de frases. Quem ganhasse teria 1 ano de cinema grátis com direito a acompanhante. E aí eu peguei a palavra reserva, né? Falei, pô, reserva, né? O que me reserva o futuro? E bolei uma frase, escrevi e falei assim, vou ganhar 1 ano de cinema. Eu já moro, foi em 2016, final de 2016, início de 2017. Eu já moro aqui, pago aluguel, agora eu vou morar aqui só pagar pipoca. E aí eu fiquei com aquela frase na cabeça, rabisquei, botei lá e ganhei o primeiro lugar, 1 ano de cinema grátis na reserva. Aí eu chegava com algum amigo, não tenho dinheiro, eu falava, bora que eu tenho 2 ingressos. E aí durante 1 ano foi isso. E aí eu fiquei pensando de como que as ideias surgem pra gente colocar no papel, né? E aí um amigo uma vez falou assim pra mim, você não conta uma história como quem conta uma história. Você conta uma história como quem escreve uma história. Aí eu percebi, quando eu vou contar alguma coisa, eu primeiro conto na minha cabeça. Mas eu já conto escrevendo, sem perceber. Então, às vezes, eu sento para colocar no papel, na tela, seja lá o que for, mas a história está toda desenhadinha já aqui na minha cabeça. Eu só vou transpondo, porque eu já vou pensando nisso. Então, é uma dica, né? Quando vocês, para quem está assistindo, já pensando a gente pensar para escrever alguma coisa e que fica matutando sobre aquilo, é começar já a usar essa grande máquina de escrever, que é o nosso cérebro, antes mesmo de chegar à tela ou ao papel. É engraçado como essa dinâmica ela pode ser diferente de autor para autor, né? Tem autores que eu tive a oportunidade de entrevistar, que eles falaram que precisa ser muito bem roteirizado o meu livro para o livro poder sair. Outros já não, eu só consigo escrever se for livremente, sem roteiro, sem planejar personagem, sem planejar nada. Tem outros que vêm, o insight veio através de um sonho, veio através de uma inspiração em outro livro. E assim, essa dinâmica para a produção de escrita, seja poema, seja romance, seja biografia, seja, ela vem de forma diferente, né, para cada um de nós. Então, é bem bacana também. Vou deixar também um pensamento aqui. Já que estamos entre escritoras, né? Aqui na live e também no chat, exercitar a criatividade, né? A imaginação e a visualização muito importante. Então, tô me forçando a escrever todos os dias, pelo menos um pouquinho. Porque é importante isso, né?
Porque nem que seja um pensamento, anotar uma frase, algo que eu possa usar depois, porque a criatividade é como se fosse um músculo. Se você não exercita, ele fica flácido. E aí, quanto mais você tem mais dificuldade para escrever. Então, se eu pudesse deixar aqui um pensamento, é tentar exercitar todos os dias, pelo menos um pouquinho, tirar um tempinho no dia para você escrever um pensamento, uma frase, uma analogia, uma metáfora, uma visualização, uma ideia para elaborar depois. E ser honesto. O que eu quero dizer com ser honesto? Quando eu comecei a escrever, eu escrevia como eu achava, porque eu estava estudando muito movimentos literários e tal, então eu escrevia muito como eu achava que deveria ser. Como assim, Suzane? Como você achava que deveria ser? Eu achava que deveria escrever num estilo tal, com linguagem tal, e hoje eu entendo que você tem que ser honesto. Ou seja, você tem que escrever aquilo que você quer escrever, não o que você acha que deve ser escrito ou o que as pessoas gostariam de ler. Se você começar a pensar nisso durante essa escrita, acabou. Primeiro que você vai travar, segundo que aquilo que você escreveu não vai ser fiel àquilo que você realmente gostaria de dizer. Então, uma segunda dica aí é seja honesto. Escreva as palavras que você realmente quer escrever. Acho que é isso. Nada pior do que se forçar alguma coisa e aí isso vem só bloqueio criativo. Eu já tentei isso também. Hoje o mercado, você encontra muito livro, quando falo de mercado Amazon, outras plataformas de leitura, né? Que não sei quantos milhares de visualizações e os livros são sobre apaixonada no morro, ou então apaixonada pelo CEO, apaixonada por não sei o quê. E aí eu paro em frente ao notebook e não me vem nada em relação a essas temáticas. Eu nunca vou conseguir me encaixar nesse mercado, ou eu não preciso me encaixar necessariamente, né, porque está sendo mais vendido. E aí muito o que está na moda, né? O que está na moda, até você tem que estar na vibe. Até porque a moda muda. E assim, esses livros que são, né, os eróticos, né, que estão bastante em alta, esses de CEO, é uma moda que tá chegando ao fim do seu ciclo. A tendência que vai entrar agora é o young adult, que já não tem tanta cena erótica por ser, né, o young adult é o adolescente que tá ali 18 anos, início da faculdade. Ele tá começando e vai ser a nova tendência. Então, e o mercado literário, ele tá o tempo todo mudando. Nós não tivemos a era dos vampiros, quando Crepúsculo. Era, tudo tinha vampiro. Talvez eu não estava ainda como escritora, mas eu imagino que até mesmo entre quem está atrás da cortina devia ter vampiro em tudo quanto é lugar. Quando Harry Potter foi uma época de muitos livros sobre bruxaria, a ponto de que eu ganhei um livro de um escritor daqui, da minha cidade, que também era sobre bruxaria. Ele também, uma editora pequena, que também era a história de um adolescente que foi lá estudar numa escola de bruxaria. Então, é cíclico, são cíclicos. E daí, porque o que é o erótico? Que veio com 50 tons de cinza. Então, são as eras da literatura. E tem essa questão. Além disso, porque tem mais demanda, tem os nichos específicos que nunca vão morrer. Exatamente. E tem quem entra, eu quero escrever, que a gente brinca em muita live que eu participo, e eu trago essa pergunta às vezes, que é: você quer escrever o que você gosta, o que você se sente bem, o que a sua alma quer expressar, ou você quer escrever o que tá na moda? Eu nem digo o que vende. Às vezes a gente usa a expressão o que vende. Porque tudo pode ser vendido. Até uma galinha morta. Isso eu aprendi numa estratégia de marketing. Se você quiser, você pode vender uma galinha morta. Então, eu não uso escrever o que vende. Tudo pode ser vendido. Então é escrever o que está em alta. Você quer escrever o que está em alta? Não posso dar os nomes das pessoas, mas recentemente eu acompanhei a história de uma... um dia vem a público, daqui a uns 20 anos vem a público. A pessoa, ela tem um material pronto, tá escrito, tá bonitinho. E a pessoa enviou
uma terceira que vai tocar aquele projeto. Mas antes perguntou qual é a identidade de gênero de quem escreveu e qual é a cor da pele. E aí a pessoa falou assim, a primeira pessoa ficou incomodada, falou pra mim, eu não vou responder, porque o meu material tá pronto, então a pessoa deveria avaliar o meu material, e não quem eu sou. E a gente sabe que, por exemplo, nós mulheres estamos na moda, a gente tem uma cota agora. Tem uma cota pra mulher. Tem. Tudo agora tem uma cota pra mulher. Ih, tá faltando uma mulher aqui na mesa, né? Vamos chamar alguém? Então tem uma cota pra mulher. Tem uma cota pra negro. Tem uma cota pra mulher negra. Tem uma cota pra gay. Então essa pessoa que estava numa cota. Só que a pessoa estava dentro da cota, mas ela não queria usar disso. E eu falei, não, você fala quem você é, por que você escreveu, e funcionou. O projeto dessa pessoa tá seguindo. Mas aí a pessoa se sentiu muito incomodada. Então, assim, já aconteceu, assim, de ter vaga, tem uma vaga para compor essa equipe aqui de escritores, mas precisa ser ou uma pessoa negra ou uma mulher. Claro, e eu acho que tem que ter mesmo. Eu sou a favor dessa diversidade. Sou super a favor. Eu trabalho na Firjan e a gente está fazendo esse movimento nas equipes. Toda equipe tem que ter uma pessoa mais velha, uma pessoa mais jovem, tem que ter uma pessoa negra, tem que ter uma pessoa LGBTQIAP+. Então tem que ter. O que incomodou essa pessoa, que eu não posso falar quem é, nem qual é o tipo de material que estava escrito, era isso. O material estava pronto, o material estava bom, mas antes perguntaram, eu quero saber a sua identidade de gênero, eu quero saber a sua cor de pele. Então a pessoa se sentiu incomodada. E aí depois que a pessoa contou, que ótimo, adoramos seu material, vamos seguir com o seu projeto. Se a pessoa não estivesse dentro daquela cota, que é agora a cota do momento, a pessoa não teria sido aprovada. Esse é o mercado, que é bem delicado. Tem uns nichos de produção, né, ali que isso é bem do mercado, né? Que agora é o que a gente estava falando, mercado editorial. Que aí você cria selos específicos, que é para públicos específicos. É um polêmico, né? Porque você acaba virando um selo, virando nicho. O autor Pinheiro está colocando aqui que eles usam isso para vender. E é verdade, usa isso para vender. Por exemplo, eu vi As Manhãs de Setembro com o Lenny. Achei maravilhosa a minissérie. Achei maravilhoso o personagem. Acho maravilhosos os personagens. Achei tudo isso muito interessante. E eu entendo que tem que ter material sobre pessoa transgênero. Tem que ter isso, sabe? Todo mundo tem que fazer essa produção. Faz parte, né? Eu não tenho que... Esses dias eu fui abrir uma minissérie na Netflix que se passava no Peru, se passava em Cusco. Eu falei, que legal, gente, eu conheci Cusco, eu vou adorar a minissérie. A minissérie era sobre um homem branco, madrilenho, que vai fazer uma empresa em Cusco, se apaixona por uma mulher loira, dançando em Cusco, e aí o embate é sobre eles vão ou não vão construir esse hotel. Eu não consegui passar dos 10 minutos. Falei, cara, sabe, você vai fazer uma história sobre Cusco, não tem uma pessoa indiana em cena? Como que não tem indiano em cena? Como não que tem uma representação então, do local. Essa pessoa fez o processo inverso, tá fora da cota, corta essa pessoa. Esse filme eu não consigo ver. Não, é paradoxal, né? Porque é igual a gente fala, por que a literatura não é feminina? Nessa literatura. Tá faltando, gente. Que a gente tá dentro de uma estrutura que é patriarcal. Só tem que é homem. É sistêmico. Então a gente precisa dar representatividade, visibilidade, até a gente, topicamente, né, espero que não seja, chegar no momento em que não precisa. Em que a sociedade vai dar condições de não precisar ter nichos, não precisar ter, enfim, parcelas, né, para poder esse público ter algum espaço. A igualdade seja igualdade feita na prática, né? Eu deixar a opinião pessoal, que isso ainda está muito longe de acontecer, mas é o que a gente busca, né, diariamente. E o livro Coração de Cleópatra toca nessa ferida, né?
Você toca o tempo todo no coração de Cleópatra nessa ferida do lugar da mulher. A protagonista que busca isso, precisa buscar isso para se Se coloca entender. sempre, ela está sempre em situações extremamente machistas. Sim. A gente não pode falar. Spoiler. Eu queria ler um poema da Cleia, ela também faz parte do Escritores Vivas, que também é uma paródia. E acho que resume bem isso, a questão do ser mulher, ser uma escritora mulher. E, enfim, o que a gente precisa enfrentar, nós também, escritores, né, todas as mulheres, diariamente. E achei muito bacana. Eu vou ler. Depois, se vocês quiserem também, alguma performance, estou aqui com os livros da Dominique também, maravilhoso, também faz parte do Eu não consegui trazer todos de todo mundo, nem o meu eu trouxe para mostrar, porque eu não estou em casa. Não vou ir no viagem do feriadão, e aí o que coube na mala que eu trouxe. Vou dar uma lida aqui. E agora, mulher. De quem será essa paródia? Uma paródia do poema de Drummond. Que quando eu estava lendo, eu falei, gente, genial. E agora, mulher, o rebento nasceu, segura que o filho agora é só teu. O progenitor sumiu, teu coração partiu, teu leite ferveu. E agora, mulher? E agora você que não importa o nome, que acreditou no amor, que fazia diversos planos, que cuida e protesta? E agora, mulher? Está sozinha, perdida entre as palavras das cantigas de ninar, já não pode seguir, o tempo manda esperar, te roubando a libido do corpo lactante, pelo espelho reprimido. A antiga vida acabou, quando o anjo te sorriu, te dando novos sentidos. E agora, mulher? Agora você grita, agora você geme, e já não dorme, você muito se cansa, porém jamais morre, você é adulto, mulher. Maravilhoso, maravilhoso. Tem que nível de inspiração estava. Vou pegar livro. Arrasou. A Rai perguntou como a inspiração não vem. Aí eu pensei em duas coisas, que a Suzane fala da criatividade, né? Como que a gente se banha de criatividade? A gente passar por muitas coisas diferentes. Isso é inevitável. Já sair de uma exposição de quadros e querer escrever um conto. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo a ver. Quanto mais você se permite ter contato com coisas diferentes, mais vontade você tem de escrever. Hoje eu fui à praia fazer uma caminhada. Eu saio da praia, eu não escrevo porque não tenho tempo, mas eu saio pensando num texto. Eu saio pensando naquele movimento. Eu vi uma gaivota que estava com a pata quebrada, e tinha as pegadas daquela gaivota na praia. Então tudo aquilo me consome a minha criatividade de escritora. Então tudo isso me alimenta, né? Então eu acho que com inspiração ou sem inspiração, o que vale é a transpiração. Senta e escreve. Acho que é muito deixar o olhar e o coração aberto. Você pode estar em qualquer lugar, qualquer coisa pode ser uma inspiração, desde que você esteja disposto a olhar aquilo, né, de forma aberta. Né? E então, não sei, temos quanto tempo agora, então. Já passou de uma hora. Mas dura 2 horas. O Instagram segura a gente agora... 2 horas. Antes era uma hora. Aí depois 2 horas agora. Eu já fiz live de cinema, 2h30. Às vezes ele aguenta 3. Não, porque realmente é um tema para quem gosta de falar, então a gente vai falando muito. É um tema mais longo. Então, alguém falou aqui, ó, o escritor enxerga o mundo com um olhar bastante minucioso. E é verdade, tudo vira inspiração. Tanto que, assim,
a questão, né, que vocês falaram, até comentaram, né, e da pergunta, quando a criatividade não vem, a primeira coisa que você faz é parar de se cobrar que você tem que produzir tal coisa. Liberte-se daquele texto, daquela ideia, e vai fazer outra coisa, outra arte, vai fazer um exercício físico, vai ler, vai dormir, qualquer coisa, que de repente vai vir uma outra ideia que não tem nada a ver, e de repente você olha assim, mas conecta com aquilo que eu tinha. E você faz uma salada mista. Então, o grande problema que causa o bloqueio criativo é essa cobrança. Eu sou obrigado a seguir isso, e não é bem assim. E é muito interessante como as artes também confluem, né? A Leonora citou, uma exposição inspirou ela a escrever. Então é muito isso. Você, quando tá no bloqueio, você parar com essa cobrança e buscar em outras artes também, cinema, teatro, edição. Tudo isso acho que ajuda bastante também. Observa, eu acho que o que tem de semelhança entre as artes é a observação. E aí tem uma passagem que eu sempre lembro, acho que é da Raquel de Queiroz, se não me engano, que ela diz que eu tenho medo do dia em que eu olhar para uma pedra e enxergar uma pedra. Então é isso, né? A forma como você enxerga as coisas, né? Como você observa. E um bom escritor, digamos assim, né? Se a gente pode chamar um bom escritor, é um bom observador. Eu trouxe esse livro aqui de uma escritora que eu acho sensacional, não sei se vocês conhecem, Rosa Amanda Strauss. Não conheço. É um livro do final da década de 90. E aí ela estava muito em voga, a gente estava falando de moda, muito em voga o mini conto. E aí é um livro de mini contos. Só que micro contos. São pequenininhos. E aí tem um que eu acho muito interessante. É Educação pela Seda. Vestidos muito justos são vulgares. Revelar formas é vulgar. Toda revelação é de uma vulgaridade abominável. Os conceitos a vestiram como uma segunda pele. E pode-se adivinhar a norma que lhe rege a vida ao primeiro olhar. Educação pela Seda. É interessante que é isso do olhar, né? Como você olha. Muito interessante. Ela desenvolve bastante. Eu admiro que tem esse poder de síntese, que você diz tanto as palavras. Por isso que a gente está falando de moda. Hoje, na poesia, está muito em voga a moda do poema narrativo. E aí veio com a Aline B e tal, que são poemas longos e contando histórias, enfim, poemas narrativos. E aí não é o meu estilo, né? Então, mas tem muita gente que começou a escrever porque tá na moda e tal. E aí, como que, né? Você vê como é que o estilo vai mudando, né? Do micro pro longuíssimo. E aí você tem que ser fiel àquilo que você gosta, né? E eu acho que vale você experimentar. Eu acho que experimentar é muito importante. Principalmente para quem está começando, mas eu acho que quem está começando, quem tem 10 anos, quem já 20 mil anos, experimentar é muito gostoso, né? E você escrever é muito legal, isso vai ser divertido. Porque, pelo amor de Deus, né? Se for para ser trabalhoso, uma coisa horrível, vai, sei lá, fazer matemática. Se você viver para agradar o leitor, você vai escrever sempre a mesma coisa. Que você forma um determinado público e eles querem que você se repita para sempre. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que eram 10 histórias de amor, vocês queriam que eu continuasse com aquilo para sempre. E eu não queria mais aquilo. Eu queria uma coisa completamente diferente daquilo. Aí eu comecei a escrever. E aí uma pessoa falou assim pra mim, mas você perdeu a sua voz. Eu falei, não, eu ganhei outras vozes. Mas eu não reconheço mais o primeiro livro. Eu falei, graças a Deus. Eu morria de medo de ficar repetindo pra sempre. O que foi? E é um livro que eu amo.
Não renego. As pessoas falam, eu não sou mais aquela pessoa, mas eu não renego aquela pessoa que eu fui. Eu acho maravilhoso aquele livro. Eu tenho um carinho, aquela capa, a Rai tá na capa do primeiro livro. Eu fico, ai, gente, eu lembro de tudo. Eu lembro de eu provar essa capa. São pessoas reais na capa, as histórias ficcionais. Foi o meu editor, foi o meu orientador da graduação. Sabe? É tudo. Ai, nossa. Verdade. Tem um casal, foram minhas professoras na UERJ, eu fico emocionada. A Vera faleceu recentemente, a Marisa na capa. Então, assim, o meu primeiro livro foi uma grande paixão para mim. Uma grande paixão. Um prazer incomensurável. Eu não vou ver esse amor novamente. Vou viver outros amores. E eu tenho o direito de viver outros amores. Eu tenho que ter esse direito. Eu não preciso repetir isso. Que legal. Se eu repetir isso, pode ser que eu ganhe dinheiro. Se eu repetir isso, pode ser que eu aumente o meu público. Mas que bom que eu não preciso viver disso, porque eu não quero repetir isso. Eu quero fazer outras histórias, eu quero viver outras coisas. E quando eu fiz a cirurgia recentemente da cervical, o dia que eu voltei para casa, toda robótica ainda, com colar cervical, gente, sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Fico até emocionada de falar. Eu vou ter energia para escrever mais. Primeira coisa, eu vou ter uma coluna boa e eu vou poder escrever mais. As minhas ideias que estão aqui, ó. Que eu às vezes sentava e ficava, tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali. A mão tá fechando, o dedo tá torto. A primeira coisa que eu pensava não era se eu ia vender livro. Não era se eu ia ter público. Não era qual é a fórmula que eu ganhei. Era, eu vou poder escrever mais as minhas histórias. E aí tem a frase que eu só quero, eu juro que eu vou parar de falar, que é: há tempos que escrevo histórias para sobreviver. Então essa frase para mim é a frase da minha vida e eu estou precisando voltar a escrever histórias para sobreviver. Isso traduz, resume exatamente o que é o amor dos escritores, né? Pela arte, pelo que faz. Porque você conversa com uma outra pessoa que não é escritora, ela acha que é doido. Assim, é a necessidade de escrever, de criar personagens para eles na nossa cabeça. O ato em si de sentar e escrever, isso é maravilhoso, por mais cansativo que a autoridade fica fácil, não é. Mas é o que move a gente. É isso. E é isso. Então, achando se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar. E aí também eu tô com vocês. Alguém dos comentários quiser entrar ao vivo para falar, fazer alguma performance também, deixa aí acho que agora a gente pode Cíntia, para os horários. Desafio para os horários. Vamos para o desafio. Vamos para o desafio. Vamos. Eu gostaria de explicar. Os meninos já estão com fome, já pediram comida. É verdade. Sábado de aleluia, né? Por favor. Tá tudo certinho na descrição lá do post do Mapa das Letras. Se todo mundo quiser participar, só para dar uma olhada. É praticamente nada de regra, é bem básico. São 3 premiações, né, das 3 produções mais criativas que a pessoa colocar lá no comentário. Vai haver um sorteio em até 5 dias. Eu vou colocar também a data certinha do sorteio lá no próximo post. E a pergunta para o desafio é: o que as mulheres podem fazer para ser protagonistas das próprias histórias? Então, tem um limitezinho de até 40 palavras, tá? Para a produção desse texto, dessa frase. E, de acordo com a ordem do sorteio, os prêmios são um cupom de R$100 em livros, seja numa livraria local, se o ganhador for de São Gonçalo, ou no site da Amazon, já incluindo o valor do frete, mas o livro pode ser escolhido na loja do Mapa das Letras. Então, mapadaslletras.com/blog. O segundo prêmio é um cupom também equivalente a R$40 em livros, da mesma forma, ou numa livraria local de São Gonçalo, ou no site da Amazon. E o terceiro prêmio é um caderno de anotações, um livro de anotações personalizadas do Mapa das Letras.
Então, falar novamente a frase. O que as mulheres podem fazer para ser protagonistas de suas próprias histórias? Então, vamos deixar esse prazo aí de dias para as produções, para a gente divulgar bastante, para bastante pessoas participarem. E é isso, nos próximos passos, tudo lá vai estar aqui, né, no caso, no mapa das letras. Ô, Cíntia, você vai revelar hoje ainda os ganhadores? Não. Não, Você vai revelar no hoje os 5 ganhadores? dias, né? O prazo já tem 5 dias para 5 dias. escolha das mais criativas para ver esse sorteio. Eles enviam pelo direct? Não, no comentário do post. Ah, aqui no comentário. Só deixar no comentário. Da live ou do post. Ou vai sair um post porque ainda. eu tinha colocado o post de divulgação da live. Agora eu vou fazer um post para esse desafio. Ah, sim. Fica lá, a gente compartilha bastante. E aí ver essa classificação depois, dos mais criativos. É isso, gente. Alguma coisa? Atenção, escritoras vivas! Quero ver os campeões! Movimentar lá o grupo. Ó, até 40 palavras, ó, páginas, quer dizer, até 40 palavras. Até 40 palavras, querendo prêmio. E é isso. É bem isso o que eu tinha comentado, né? O poder da síntese. Como você poder falar o que é essencial com poucas palavras. Pelo menos eu consigo. Eu acho maravilhoso. 40 palavras é bem pouco. Eu gosto isso, gente, mais uma vez. Olha a Lili, tô na área pra fazer, ó. Vamos ganhar o prêmio Escritoras Vivas! Ô, Cíntia, a comissão vai ser a gente? É ela, não é ela. É a Cíntia. Não, somos nós. Eu ia falar, posso participar? A gente é pessoa que procura trabalho, gente. Olha isso. Seria muito pode ter um trabalho, já tá na vontade. Não tem como ser anonimamente, né? Porque nos comentários vão estar os perfis lá. Mas a gente faz a classificação tudo certinho, vou fazer a transcrição de tudo. Pra gente escolher mesmo pela criatividade. E, de qualquer forma, vai ter o sorteio. Né? Atenção, Grupo Mulheres do Brasil. Então, gente, ó, capricho, textos. Escreve no Word primeiro. Daqui a 5 dias, né? Dicas, escreve no Word primeiro, confere, faz a revisão. Não tem botão de editar no Instagram, galera. Escreve no Word, lê, vê se as ideias estão concisas, olha lá, confere. Não tem palavra repetida. Foi lá, teve uma super criatividade, pegou um insight, foi. É isso. Então vai ser a divulgação vai ser na sexta que vem? Até sexta, vai até sábado. Então, eu vou colocar o post hoje e vão ficar 5 dias para a data do sorteio. Da finalização, no caso, né? Até quinta. Até quinta. Deadline tem esse tempinho aí das produções. Cíntia, da próxima vez, você dá o regulamento para a Suzane, por favor. Oi? Dá o regulamento para a Suzane, que ela tá nervosa já. Bota o regulamento. Aí, Lili, é apenas um comentário por participante. Que eu vou botar isso. Vou especificar no post, né? Vai especificar no post do mapa das letras. Então, o mapa das letras. Vou lançar esse post agora mesmo. Terminando a live, eu já falo. Olha só uma pergunta. Pode ser em qualquer gênero? É uma resposta. Você tem que responder o que as mulheres precisam fazer para ser protagonistas de suas próprias histórias. Então, mas pode ser qualquer gênero, por exemplo, se eu fizer um poema, sei lá, respondendo, 40 palavras. O formato é livre, né? O gênero é aberto desde que não ultrapasse 40 palavras. 40. Olha a Suzane te dando um trabalho, Cíntia, essa hora. Empolgadíssima em destrinchar. Não, mas tá certíssima, tem que estar, as regras tem que estar. É a própria pessoa que trabalha na comissão, gente. Ela é ela.
É a Gente, medicina, é né? isso. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui com a gente, pela presença de vocês, pelas performances, pelas dicas e tudo mais. A gente segue nesse trabalho sempre que possível juntas, porque juntas somos mais fortes, copiando aí a Lu que já existe, juntas somos mais fortes. E é isso, a gente respira literatura, respira cultura e seguimos nesse caminho aí maravilhoso. Vamos lá, vamos fazer o último versão das escritoras vivas. Cara, é a hora da falta, a hora do print. Ai, vamos pro print então, vamos lá. Ai, peraí que eu vou pegar o meu, peraí. Gente, eu Eu escondo não tava aqui esconder no a meio. cicatriz ainda, vou ver se eu consigo esconder a cicatriz melhor pra sair na foto sem a cicatriz. Opa, foi. Cheguei. Escritoras vivas. Alguém fez o print, gente? A gente combinou com alguém que fez o print? Eu fiz. Eu fiz. Eu morrendo de medo de desligar aqui o celular, mas Muito bom. Eu tô aqui na pose ainda. Tá aí na coisa? Opa, peraí! Tira aí, gente. eu já fiz. Ah, você fez, pegou outro livro agora. Muito Ai, meu Deus, eu tô sem bom. escrita. Tudo. As animadas, as literárias, as escritoras, Foi. que Aqui mais? foi. Não sei lá. Olha, gente, muito obrigada. Excelente Páscoa para vocês. Tá? Bastante, estejam aí com a família de vocês, reunidos, bastante chocolate, bastante reflexão. E é isso. Ai, agradecer as escritoras vivas que assistiram a live, participaram o tempo todo. Vocês são muito fofas, nós amamos. Maravilhosa. Agradecer a presença de todos aqui que passaram. Deixar os contatos pra gente se seguir, que eu não conhecia a nossa convidada de hoje. A gente trocar uma ideia, né? Vou fazer uma breve despedida, então, o merchan rápido que a gente chama, né? Bom, eu queria agradecer a Cíntia, né, pelo convite de estar aqui, mesmo que foi bem rapidinho, né, a gente chama um bate-volta, e o pessoal pode me encontrar aqui no Instagram, onde eu sou mais ativa, que é @Stephanie, com S mudo e PH, Caroline escreve. E os livros você encontra, os físicos estão na Shopee, que tem esse que eu mostrei, tem o 13 contos que a Cíntia tem, que ela mostrou no mapa das letras até. E tem alguns na Wiclap e tem o livros em e-book, para quem gosta, né, do Kindle, tem alguns lá que estão na Amazon, para quem prefere o e-book. Mas para falar comigo é aqui no Instagram, é onde eu tô bem ativa. Gente, olha, a gente combinou de vídeo preto. Suzane não recebeu o e-mail, que era pra estar disponível. Todo mundo de preto Da próxima vez, Suzane, você leia o e-mail, por favor. Gente, não leu o memorando. Sigam @escritoras vivas, @Grupo Mulheres do Brasil, SG, que é o núcleo aqui de São Gonçalo. O meu pessoal é @Suzane_Silveira. Então, siga Mapa das Letras, sigam a gente. Leiam mulheres. Hashtag Leiam Mulheres. Obrigada, beijos. Tchau. Beijo. Bye, girls. Tchau.